Quero saudar a todos assim, com salvação eterna a todos, sempre, sempre abençoado para o nosso eterno Criador soberano. Nós estamos na 14ª parte, né? Mistério da Criação, com o estudo que nós estamos fazendo sobre a raça humana, a raça Brasil, parte 14ª. Na 13ª parte que fizemos, nós estivemos falando acerca da criação e evolução dos seres humanos, da primeira, segunda, terceira raça, a raça Lemúria, e das construções megalíticas, assim como também toda a evolução de tecnologia e seres híbridos aqui nossa Adamá, conhecido como o planeta Terra é Gaia. E nós vamos continuar dentro desse raciocínio hoje com mais um programa do Vida Inteligente, né? Nossos queridos ilustres companheiros que têm assim trazido este entendimento acerca da raça Brasil, tá? Esse programa aqui é de 2010. Então, quando eu falo que de 2010 começou esta linha de raciocínio de que uma restauração, uma regeneração da consciência de toda a raça humana. E dentro desse entendimento, nós já estamos hoje em 2018, mas é interessante este programa, por isso eu vou recapitular, porque ainda não havíamos gravado esta parte deste programa, tá? Que fala dentro desse raciocínio sobre as raças. Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estava morrendo de saudades, se assim podemos dizer, de estar aqui com vocês nessa quinta-feira primeira aqui do ano de 2010. E parece que foi ontem, né, que nós estávamos mandando um abraço, desejando a todos um feliz sempre. E por falar nisso, foi muito interessante, eu não posso deixar de registrar isso, que teve essas épocas festivas da humanidade, pelo menos do catolicismo, né? E a gente troca muitos e-mails, muitos telefonemas, muitos torpedos através do celular, e eu percebo que cada vez está mais forte, ou pelo menos eu tenho tomado como contumácia, como costume, de desejar a todos o que a gente já estava fazendo todos os meses, né? O até sempre. E como foi uma época festiva, esse feliz sempre, explicando por que a gente estava desejando feliz sempre, dizendo que quando a gente desejava feliz 2010, nós estávamos tornando restrito o nosso desejo a 2010. E quando a gente falava, fala feliz sempre, nós estamos tornando sem limites, ou seja, o nosso desejo é perene. E as pessoas, o mais interessante disso, falam, puxa vida, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Você tem toda a razão. E assim começaram a fazer. Então, isso é bacana, porque com o advento da tecnologia, a nossa televisão, simultaneamente agora ao vivo para o Brasil e para o mundo, via internet, pela internet, pelos telefones, isso tem uma forma de disseminação fabulosa, através da escrita. Então, muitas pessoas em muitos lugares deste Brasil imenso e do mundo estão se acostumando a fazer um novo desejo. Isso eu acho que são os mosaicos do novo ciclo, isso que são as sementes
de um novo tempo que nós já estamos vivenciando. Então, isso é muito gostoso a gente sentir esse desejo, essa reverberação bonita nas pessoas, essa consciência de que realmente é uma nova linguagem, é um novo tempo, e tudo depende da parcela de cada um. Não se faz nada sem a parcela de cada um. O todo é constituído de um monte de parcelas de fragmentos. Pois bem, nesse nosso primeiro programa de 2010, que faz parte do Sempre também, quero mandar um cordial abraço para o nosso amigo, que hoje eu recebi um e-mail dele, fiquei feliz, o Carlos Estrela, que ele estava desaparecido, assim, não respondi e-mail, mas eu sei que ele está bem agora. Todo o nosso sistema geográfico lá do sul de Minas, dizendo para os meus amigos veneráveis e outros queridos lá de Cruzeiro, que eu estou morrendo de saudade, espero estar aí em breve, faz 1 ano e 4 meses que eu não apareço por aí, parece que foi ontem. Eu devo estar aí em breve, porque eu quero e estou plasmando para estar lá. Estarei em breve no sistema geográfico e em Cruzeiro, abraçando todo mundo e sentindo toda aquela energia dos nossos irmãos. Ao pessoal de Araruama também, que está a cada dia crescendo, irmãos conhecendo outros irmãos, muitas coisas acontecendo, o núcleo está crescendo em Araruama, os estudos, isso é muito agradável, isso é muito bacana, a fraternidade está se disseminando por esse Brasil afora. Aos nossos queridos amigos do Rio Grande, Márcia, que tem nos dado um grande apoio, nosso muito obrigado, viu, Márcia? Isso é muito importante, você está num centro geográfico importante, o Rio Grande, um porto importante, uma entrada do Brasil, tem história. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua audiência. E também nossos amigos e irmãos de São Paulo, de Brasília e de todos esses cantões desse imenso e lindo planeta azul. Pois bem, iniciando esse ano, nós estamos trazendo aqui um tema interessantíssimo e importantíssimo, assim como todos os demais. Mas como a gente não pode apresentar tudo ao mesmo tempo, nós vamos fazendo gradativamente. Hoje nós vamos falar sobre a raça brasileira. Muito se tem falado ao longo de todos os anos de que o Brasil, celeiro do mundo, pátria do evangelho, país do futuro, isso e aquilo. Esse país maravilhoso, que eu tomei como pátria, vim para cá em 1954, todo mundo sabe da minha procedência, é um país tropical, é um país continental, é um país onde não temos terremotos, é um país onde a natureza não se revolta muito contra o que se faz no seu território, é um país que acolhe todas as nacionalidades do mundo, do planeta, vêm aqui, convivem felizes, harmonicamente, e realmente alguma coisa especial esse imenso Brasil tem. E nós vamos falar hoje qual é a origem da nossa raça, da raça brasileira. Não eu, que eu vim da Grécia, nem outras pessoas que vieram de fora, mas da raça em si. Esta raça brasileira que será a líder, se é que a gente pode denominar assim, de todo esse mosaico do novo ciclo que se avizinha. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo, querido irmão Jorge Antônio Ouro. Boa noite. Oi. Você tá bom? Tô ótimo. Hoje foi se continuasse um pouquinho já tava bom, né? Você sempre me deixa sem jeito, né? Pô? Eu faço aqui. Não, é porque todo mundo, eu falo certo que todo mundo gostaria de falar, né? Bom, parabéns. Então, muito obrigado. Assim, é o que eu sempre digo, né? Quando a gente vem para cá, eu vou falar depois de você teimoso, mas não tinha mais nada para falar. Não tem nada para falar. Você vai falar sobre a raça brasileira? Né? Você já falou tudo, falou que a raça brasileira é um mosaico do novo ciclo, você já resume o processo como um todo. Sim, mas aí, porque nós vamos explicar vamos falar alguns detalhes, né, para esclarecer algumas coisas. Então vamos lá, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Você vê como está fazendo efeito esse negócio, essa conversa que a gente tem falado, né, porque o teu discurso é um discurso de quem já, não é só quem sabe da nova realidade, é quem já vive na nova realidade. E aí, se me permita uma correção, né? Né? Assim, ser tão brasileiro quanto qualquer um parido nessa terra, porque o lastro, né, que te alimentou para nascer e o que te fez com que você primeiro ficasse na Grécia e depois viesse, isso tudo, sim,
Meu pai era brasileiro também, né? Não só por isso, vamos centrar só na tua identidade, Sim. né? Isso, assim, são pontos, a tessitura tem alguma coisa que tinha que ser trazida ainda para cá, né? E aí isso vem e se entrelaça aqui de uma forma irreversível. Então, você, como qualquer pessoa que tenha adotado o Brasil por país, né? É tão brasileiro quanto qualquer um que tenha nascido aqui desde tataravô, ou o que seja, né? Sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que você falou assim, que daí é muito interessante, isso antes de dar um abraço para as pessoas, né? Da questão do mosaico do novo ciclo, né? Mosaico, então você pega pedacinhos, né, e vai colando para fazer uma imagem, né? Eu acho que você sim é a prova viva desse processo, né? Que a gente tá fazendo aqui, nós e tantas outras pessoas ao redor do mundo, de uma forma ou de outra, né? Que é consolidar, tornar visível esse processo que a gente chama de novo ciclo. E o grande mosaico que nós estamos construindo aqui no solo brasileiro, e por decorrência e por projeção para a raça humana como um todo, esse mosaico do novo ciclo, as peças que se encaixam nesse mosaico, né, e aí por isso a felicidade do nome que você escolheu para isso, né, é cada um de nós, cada um de vocês. O dia que nós nos encaixarmos como peça nesse mosaico, forma uma imagem, e essa imagem é o rosto de cada um de nós, que é a nossa própria divindade, né? E eu acredito que a imagem ela está prontinha. Tá? Isso aí, são sinais de que ela está aí, né? Sem dúvida nenhuma, está prontinho, e esse espargir de, às vezes nem tanto de informação, mas da felicidade de falar a respeito que a gente tem feito aqui nesses anos todos, e você tem feito, e a gente faz no dia a dia as coisas assim, e o como isso repercute e se expande nas pessoas, é espargido consciente ou inconscientemente através de toda e qualquer pessoa que já tenha tido contato com o que a gente conversa, ou com coisas semelhantes com que qualquer pessoa conversa. Isso tudo cria uma realidade que conecta cada uma dessas peças de mosaico que são cada um de nós a uma imagem, né? E essa imagem, né, a única coisa que falta para ela é ela ser visível, porque pronto, ela já está. Isso é uma verdade. Sem a menor dúvida. Isso é cada dia mais perceptível. E isso é uma felicidade, porque a gente vive um momento ímpar, né? Bom, boa noite. Boa noite. Bom, eu vou preparar logo aqui, que conforme o que Jorge Ouro vai falar, então nós vamos aqui passar, certo? Algumas imagens para voltar a falar um pouco, desmistificar, desconstruir essa mitologia sobre os Néfilins, que quer dizer filhos de anjos, assim como também extraterrestres. E hoje eu quero aproveitar para falar sobre um pouco o que Jorge Ouro quer dizer sobre os deuses, filhos dos deuses, sobre os povos sagrados, tá bom? Como que ele falar, eu vou aqui interromper, como fiz, para assim tentar mostrar para ele, mostrar para todos nós, ok? Vamos lá. Boa noite a todos, um grande fraterno abraço, é uma satisfação estar aqui. Eu desejo uma coisa para vocês todos, para nós todos aqui, né? Então, nos meados da raça lemuriana, quando o ser humano não tinha ainda o tamanho e a feição que nós temos hoje, e não podia ser ainda chamado de um ser humano. Atenção, não tinha o tamanho, né? Então, ele se refere a esse tamanho aqui, que eu expliquei no 13. Eu vou ver se nesse aqui, lá na foto, colocar um link sobre o cataclisma, mas é na parte 13, e esse aqui é a parte 14, sobre a raça. E nós comentamos sobre esses seres que agora são encontrados, né?
são encontrados os vestígios de que realmente existiu estes seres, né, gigantescos, ok? Então, quando ele se refere aos seres que não eram bem seres como somos hoje, mas não deixa de ser seres humanos, tá? Seres aqui da nossa região. Então, é isso que nós vamos discutir, esse raciocínio. Então, quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Que vamos desmistificar, né? Por isso eu vou aproveitar para mostrar algumas imagens, né? Umas de ficções e outras realmente encontradas por arqueólogos, né? Que assim encontraram em escavações, né? Escavações em vários lugares da Adamar de gigantes, ok? Então vamos lá. Se aproximaria mais, se aproximaria não, se aproxima mais, é mais com o que lendariamente se chama de cíclope, né? 3,5 metros, 4 metros de estatura, uma cor diferenciada tendendo para um bronze escuro, um único olho, né, uma força descomunal, até para fazer frente ao que existia no reino animal naquela época, né? A Terra ela era envolta em brumas, o Sol ainda não se fazia plenamente, então o sentido da visão ele não existia. Existia o terceiro olho como uma protuberância, né, não na função de olho exatamente, e que depois isso se introjeta e se torna o que a gente chama hoje de pineal. E a função da visão ela não havia se desenvolvido porque ela não tinha uma razão de ser. Primeiro porque era baseado, as coisas se baseavam numa instantaneidade inconsciente, então as coisas aconteciam. A comunicação ela era feita em tom, assim, de forma gutural, porque o gênero da língua ainda não tinha poder suficiente para se manifestar, mas principalmente não se via nada. As coisas existiam, não é? Era uma visão psíquica que se tinha do meio ambiente, não era uma visão física, porque havia uma limitante para se ver a realidade, por causa do nível de inconsciência. Depois, com o passar do tempo, então aí meados da terceira raça mais para frente, houve separação dos sexos para apressar a evolução humana. Bom, atenção, quando chega esse assunto que ele está falando sobre terceira raça humana, ele está falando de uma raça antes de Lemúria, tá? Então esses seres gigantes, esses seres de 3 a 4, 7 metros de altura, eles existiram nesta época aonde, como ele está explicando, não havia o Sol, primeiramente. Então a Adamar, ela tinha uma forma de uma consciência onde não havia o que está acontecendo hoje, o que é hoje, né? A natureza que é hoje. Então não tinha essa consciência, né? Então vem aqui de 6 metros a 35 metros de altura, né? Estes seres foram encontrados, né? Foram encontrados. Então isso aqui é fatos, tá bom? Isso aqui são fatos que você pode pesquisar, e se quiser eu posso enviar para você. Se você me escrever, eu queria aquela foto, tá, os esqueletos com os tamanhos, eu posso te mandar o link até dele para você ver a moral, né, da pesquisa, tá bom? Então eles se comunicavam em uma língua por telepatia, não havia o verbo, não havia ainda o verbo, tá? Então isso que é importante, o entendimento no estudo aqui, preste bem atenção na raça, tá bom? Agora, quando chega da primeira à terceira raça, surge outros seres, mas não seres extraterrestres, não seres filhos de Melahim, Melachem, o anjo, como você sabe, não, tá? Seres humanos, oxigenados. Vamos em frente. Depois veio as coisas que a gente vai conversar em seguida, né? E se adquiriu aí o sentido da visão,
Só que daí hoje as pessoas teimam ainda em ver só aquilo que quer ser mostrado, que quer se mostrar, aquilo onde a luz reflete. As pessoas não veem o que é para ser visto, não é? Então acho que a gente podia tentar eleger 2010 como o ano em que a gente adquirisse a visão que nos compete, não ficar mais como a visão do tempo da Lemúria, onde a gente não vê nada e onde a gente age muito mais baseado em instinto, ou baseado no astral, ou no psiquismo, essa coisa assim, e a gente adquirisse uma visão no mínimo racional, né? E talvez, se a gente se esforçar, uma visão baseada na mente abstrata, que hoje é a visão real. Esses são os olhos reais de todo mundo. Aí então a gente vai ver o que já está disponível para ser visto, né? E uma das coisas que está disponível para ser vista é essa figura que a gente chama de mosaico novo ciclo, que é a realidade. Então o que eu desejo para vocês é que esse ano vocês adquiram a visão. Vejam o que está para ser visto. E assim será e vai acontecer, com toda certeza. O que de melhor eu posso desejar a todos nesse ano 2010. Né? Muito bem? Muito bem. Jorge, a raça, nós falamos, quando a gente fala raça, a gente determina como etnia, né? Nasceu raça alemã e tal. Mas a raça é uma coisa muito mais profunda do que isso, né? Ela tem raça deriva, se eu não me engano, etimologicamente ela estaria derivada de raiz. Teria uma raça é uma raiz. Então, perfeito. Então, acho que é por aí que começa então a coisa? Especificamente da nossa, assim, o tema de hoje aqui, a formação da raça brasileira. Desde os éons, né? Então, assim, falar sobre a raça brasileira, né, é falar não só sobre um povo que existe agora, que é o resultado de toda a evolução humana. Com toda certeza. Mas nós estamos falando essencialmente da semente do futuro, né? Tanto em termos genéticos, quanto em termos de consciência, quanto em termos físicos, tudo. No nosso dia a dia hoje, além de consolidar a história humana, né, visível, a gente está escrevendo as bases da história humana que ainda é invisível, né, e escrevendo as bases da própria invisibilidade, assim, a base, né, da própria convivência do humano com o divino. Isso é o que se faz no dia a dia. Jamais existiu nada nem parecido com isso que a gente chama de Brasil e de povo brasileiro. Porque antes era impossível, porque o conjunto de forças que hoje existe aqui, se antes tivesse sido dado à humanidade, a humanidade não sobreviveria, primeira coisa. Segundo, que o conjunto de forças que hoje existe aqui, né, ele é resultado de uma ação, né, das hierarquias, do invisível, do conceito de divino, que antes ele não tinha capacidade de se lançar no meio humano para fazer o que foi feito. Isso foi feito. Terceiro, que o que é dado a existir hoje no Brasil, né, para a raça brasileira, em termos de poder de escrever o futuro, jamais foi feito, porque antes o futuro humano não podia ser escrito, porque havia pendência para resolver. Né? Então a gente está num momento em que o quadro, e não o quadro negro, mas o quadro branco, onde se escreve, né, o futuro, onde se ensina o futuro, onde se cria o futuro, ele está totalmente límpido, né? E é dado, né, ao povo brasileiro, né, o escrever. Né? Isso nunca existiu, né, para nenhuma raça. Né? Nem na época áurea da Atlântida, que era a chamada Satyuga, a Idade do Ouro, onde convivia o humano com o divino. Então os reis de Edom, os 7 reis atlantes, eles coordenavam e tocavam a existência dos 7 povos atlantes, né? Não era o que é hoje, né, no Brasil, porque naquela época a humanidade, ela não tinha a consciência que ela tem hoje, ela não estava preparada para fazer o que hoje ela consegue fazer. Então o que se tem hoje nunca existiu, né? Não existe nada mais. E uma coisa também é muito interessante, que assim, então a história humana ela foi feita baseada em as hierarquias. Então tem os reis daqui, os reis dali, os conquistadores, então as pessoas de sangue azul, esse povo que sempre dominou os outros através do poder ou da religião. E antes então era uma ou outra família que se atribuía o direito de ser divino, de ser rei, as coisas assim, quando os reis na verdade sempre foram parelhos
manuscas divinas, né? A partir de um certo ponto, né, aí toda uma gênese, toda uma raça adquiriu o direito à realeza, né? Porque antes... Mas aí verdadeiramente, ou não? Verdadeiramente, o povo brasileiro. O povo brasileiro. Porque assim, então, só fazendo um parênteses, depois a gente volta e encadeia com isso novamente. Tá. Quando você pega então o verdadeiro pai e mãe da raça brasileira, o Diogo Álvares Correia, né, que nasceu lá em Viana do Castelo e em 1510 daí estava passando com um navio na costa brasileira, daí afundou o navio, né, lá na Bahia, né? Aí os índios mataram todos, só sobreviveu um, e daí ele com a espingarda matou uma ave, e aí chamam ele de Tupã Caramuru, ou Caramuru, que é o deus do fogo e tal. Então ele se une com Catarina Paraguaçu, né, que ele era filha de Taparica, que era o grande sacerdote da região da ilha de Taparica. Então a união deles dois, e Catarina Paraguaçu é considerada a mãe das mães do Brasil, né? Então a união desses dois é que originou a primeira sequência de seres brasileiros, né? E aí, então veio toda uma gênese que conhece uma mistura que vem muito simples. Diogo Álvares Correia Caramuru, que veio de Viana do Castelo, pertencia à ordem de Maris e ele era agartino. Vamos lá, vamos rememorar. Agartino, não, já Agartha, então, mundo assim, subterrâneo. Você pega assim, a origem de uma linha que é considerada de realeza. Então você é o rei que foi filho de não sei quem, que era rei, que era descendente dos deuses, quer dizer, de um agartino. Todos os reis, né, ganharam o direito de se chamar reis porque dizia que ele descendia ou do sol, ou de Tupã, ou de não sei o que e tal, ou era filho de Mancapaque, Mamaoco, Quetzalcoatl, sempre atribui, sempre assim, não, eu sou rei porque eu sou filho da divindade. Né? E a divindade sempre foi divindade agartina, sempre a origem de todos eles, né? De Cabral, Quetzalcoatl, todos eles vieram do mesmo lugar. Jesus, Buda, né? Orfeu, Apolônio de Tiana, o primeiro Menés do Egito, os reis atlantes, todos eles vieram do mesmo lugar, né? Pois bem, né? Só dando um exemplo, né, do Diogo Álvares Correia, né? Então a origem dele é a mesma, né? E aí então todo assim, uma torrente, toda uma linha da gênese brasileira começa com um agartino que veio aqui em função manúsica. Então hoje estava tudo escrito, tudo dentro do planejamento, tudo, não foi nada de casual, não aconteceu, tudo programado. O acaso não existe. Não existe. Não existe. Bom, eu quero que preste bem atenção nesse fato. Esse fato que ele está falando aí agora, que no vídeo, na parte 13, eu falei sobre o façamos o homem, né? Nossa imagem e semelhança. Então, quem estava nessa hora desse façamos? Então, aqui tem uma ordem, uma sociedade oculta, como ele fala, explicando aqui, claro, com o que ele entende sobre sagrado, sobre os deuses, os descendentes dos deuses, né? Quero que você preste atenção nessa explicação que ele está dando da formação do lemuriano, da formação do ser humano. Então aqui o Eustáquio pulou, né? E diz assim, bom, mas para lá, você está falando que os largatinos, eles vieram, mixigenaram, né? E geraram o ser humano. Bom, quero entender isso aí. Então, vamos entender, para desmistificar, desconstruir, acerca de extraterrestre, acerca de Melahim, Melachem e de anjo, ok? Atenção aí, tá? Para entender a raça de cor, de pele clara, que chamamos de branco, de onde surgiu, quem eles eram, para que se mexigenou-se e assim veio existir a raça origem verdadeira, Brasil, tá? É
única, realmente verdadeira, foi mixigenada. A raça Brasil é única, que é dos pretos e marrom avermelhado cor bronze. Eles ainda pronunciam muito a pronúncia negro, só que só o Brasil pronuncia esta pronúncia, que é uma pronúncia altamente corrompida e desrespeitosa com a raça primórdia dos lemurianos, que é os de pele preta e assim azulado, como os marrom e avermelhado. Então, por favor, preste atenção, que entender essa desconstrução que está sendo feita aqui, ok? Existe a lei, a lei da causalidade, né, que é uma das nuances da mecânica cósmica, né, ou se a gente quiser chamar aqui de um outro nome mais correto para mecânica cósmica, para mecânica da lei, a gente pode chamar de mecânica aquibelina, né, que Aquibel, que é a mecânica do próprio sistema, onde tudo está encadeado, tudo tem uma razão de ser, e a lei ela toma conta do processo. Porque antes, quando a gente vivia nesse processo de negação, onde existia o sim, o não, o bem e o mal, essa coisa toda, então haveria variantes com relação a isso. Isso hoje já não existe mais. Então você pega, eu citei só um exemplo, agora a gente vai voltar e começar desde início. Então, a gênese do povo brasileiro é completamente oposta ao que a história quer contar. Que para cá só veio bandido, degradado, você não imagina. Aqui nesse povo, né, aqui nesse país, se misturou a fina flor da humanidade, né? Tanto da humanidade visível quanto da humanidade invisível, tanto dos mundos internos quanto dos mundos normais. Porque é interessante aqui, antes disso eu quero registrar aqui, porque ele está assistindo lá em Goiânia e está mandando um abraço para todos nós aqui, os telespectadores e nós, é o Vidão que está lá em Goiânia. Ô, Vidão! Um grande abraço e tire umas boas férias aí por nós todos aí, né? Vidão, quando anda lá em Goiânia, o pessoal tem que botar óculos escuros, porque Vidão esparge luz lá de um jeito que o pessoal deve até reclamar. Aumenta a ida aos oftalmologistas por onde o Vidão passa. Para você e para sua família, uma boa estada aí, Vidão. Boa estada aí, Vidão, faça o que tem que ser feito. Quando a gente fala de Brasil, isso, nós já falamos isso em programas anteriores, e é muito bom hoje para a gente esclarecer DVs. Isso aqui também fica registrado em DVDs. A gente sabe que os DVDs têm corrido o mundo inteiro, principalmente no Brasil. Isso é importante para esclarecermos de vez. Quando a gente fala, muita gente me questiona, pergunta, puxa vida, vocês falam do nosso país, um país do futuro, um país da nova era, todas essas coisas, e a gente está vendo tudo isso aí que nós estamos vendo hoje. E a gente explica que isso é tudo um processo de purificação, não é isso, Jorge? É porque assim, então vamos... Tudo isso aí que está acontecendo para a gente... Vamos dar corda no processo, vamos lá, nós temos 40 minutos. Então assim, para chegar hoje, né, vamos voltar ao início do gênero, do próprio gênero humano. Então, onde é que surgiram as quatro, as principais raças, né, que a gente tem hoje, né? Então a gente tem as três principais. A gente tem o negro, que é o né, o vermelho, né, e o branco. E o amarelo? O amarelo ele é uma derivada derivado do vermelho, né? É uma mistura, já é um ramo racial, né, de uma sub-raça da Atlântida. Quando a gente fala aqui sub-raça, não é em termos de inferioridade. Claro. Isso é muito importante a gente vai conversar hoje, porque daí acaba com essa besteira, essa falta de conhecimento, de achar que o branco é melhor do que o negro é melhor do que o branco, que o negro é pior que o vermelho, isso que é tudo igual. Todos nós somos derivados, inclusive, do negro, né? É uma mistura, não tem? E o processo de se fundir, né, na tônica do ciclo, isso pode ser um direito de lei. Então, a coisa assim que devia era enaltecer todo mundo, não assim, outro dia eu li assim, não querendo criticar, mas pessoal, vamos abrir os olhos, porque senão, é porque a minha raça foi trazida para cá no ano de não sei quanto, então eu quero um ressarcimento, porque daí eu tive que sofrer, meus antepassados de 800 anos, não sei o que e tal. Tá, e aí, então, e quem é que vai indenizar os fenícios, os tupis, os egípcios, os assírios, babilônicos, né? Quem que vai indenizar? As amazonas que vieram para cá, os atlantes que vinham para cá, e que vinham por função de lei, quando isso aqui ainda era completamente vazio, eles vão vir aqui, então, não, eu quero indenização porque no ano 1100 a.C. eu vim para cá, né, e eu fundei a cidade e tal. Que é isso, gente? Não existe mais isso. A gente tem que assumir a brasilidade, tem que assumir a condição de
ponta do gênero humano, né, e olhar para frente, olhar para trás não cabe a mais ninguém, né? Bom, então de onde surgiu a raça negra? Então, quando a gente fala em raça negra, a gente fala do continente lemuriano. Onde então até a terceira raça, como a gente falou, era o que se conhece como o cíclope. Depois então ele se divide, né, em... Atenção, até a terceira raça, ou seja, a primeira, segunda, terceira raça, os seres eram assim. Os seres tinham essa aparência aqui, tá? Por isso que se encontra-se isso, mas isso não é alienígena, tá? Isso são seres humanos. Os seres eram assim, tá? Eram de formas, né, não completamente humana, mas não deixa de ser extraterrestre, não. Então, os cíclopes que ele quer se referir são seres que têm só um olho, que seriam estes que eu mostrei no início, aqui, tá? Esses aqui que só tem um olho, que hoje é encontrado essas cabeças alongadas, crânios grandes, né, de tamanho e também com um olho só. E esses seres da primeira até a terceira raça, até a Lemúria, eles eram seres tanto em tamanho, estatura, como também de aparência não bem humana, né, como é hoje, mas não deixa de ser humanos, tá? Então entenda o que ele está querendo dizer aqui, tá? E ele vai já falar sobre esses seres aqui, que são considerados seres sagrados, que foi levado para o sagrado para que eles pudessem sobreviver, para que os da raças agora que surgiu aqui no Brasil não o destruísse, não o matasse. Esses seres foram seres mixigenados com os Atlântidos e se mixigenaram-se com os de pele cor preta, marrom e avermelhado bronze, né? Isso que ele está explicando agora. Preste bem atenção, ok? Para entender quem são os que ele diz façamos, ou seja, a raça Lemúria, façamos o de pele preto azulada, marrom e o de cor avermelhado, tá? Em macho e fêmea, para daí prosseguir a evolução humana. E aí é uma coisa muito interessante, porque antes o ser humano ele se autorreproduzia, então eu derivava o meu... isso que é muito interessante, tá? Eles não coabitavam, eles não tinham relações sexuais como há hoje, né? Os seus gêneros, eles se multiplicavam por eles mesmos, né? Ou seja, se engravidavam-se por eles mesmos, ou seja, como pode-se falar hoje, hermafrodita. Por isso que vem a palavra híbrido, é homem e mulher ao mesmo tempo, né? Algo indefinido. Não mudou, continua sendo ainda assim. A formação de um feto, de um embrião, ainda continua assim. Ele vai se formando-se, só com algumas semanas é que ele vai definindo-se se é homem ou mulher. E aí, muitas das vezes, acontece de que ele nasce e um corpo se sente-se num corpo estranho, com um pensamento, com um entendimento feminino, mas num corpo masculino, com um pensamento masculino, mas num corpo feminino. E é aí que surge uma grande polêmica, tá? Mas nós não vamos entrar ainda já nesse assunto e vamos correr na frente para entender aqui sobre a formação da raça, ok? Meu próximo sozinho, não tinha questão de dois. E aí a evolução era muito lenta, porque o meu seguinte era filho só de mim mesmo, né? Então demorava um monte. O que acontece? Se cria essa questão de duas hierarquias para gerar um único ser, quer dizer, a hierarquia feminina mais a hierarquia masculina, e eu pego duas linhas de evolução e misturo tudo que de bom e de ruim, né, em um só. Então cada vez que um ser humano masculino e um ser humano feminino geram o seguinte, a humanidade e a evolução dão um salto. Sem sombra de dúvida. Né? Então esse processo é que foi o grande atalho humano,
né? E que daí as igrejas falam de não sei o que, a queda no sexo, porque o mata é só falta de conhecimento, ou tem o conhecimento, mas oculta o conhecimento para escravizar a humanidade e cometer crime de lesa humanidade, lesa evolução, lesa divindade, lesa pátria e esse tipo de coisa que o karma há de se responsabilizar e de colocar em ordem a seu tempo. Bom, aí então a raça lemuriana vem e deriva e cria a raça negra. Então, teve um momento da história humana em que só existia no planeta o negro, né? O vermelho, né, que viria depois, ele era uma conjectura evolucional. O branco que viria depois, né, ele sequer estava ainda plasmado, porque havia uma série de coisas para acontecer. Aí, então, acontece o desenvolvimento das raças, né, da Lemúria, então acontece desenvolvimento até a terceira, início da quarta, as três últimas ficam com o potencial. Aí nesse processo, então, se inicia a Atlântida, daí o último lemuriano, ele já tem uma conformação física semelhante à que nós temos, né? Então esse negócio de dizer assim que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos e que não sei o quê. Interessante que ele acabou de falar agora aqui, confirmando que eu disse, né? Os lemurianos, eles já tinham quase esta aparência, tá? Porque eles eram de corpo claro e em parte eles também eram tanto terreno como aquático. Também tinham, ainda uns deles tinham também peles escamosas, outros tinham só um olho, como ciclopes, né? E outra coisa também, a estatura, o tamanho. Então eles eram esses seres aí, mas esses seres, os Atlântidos, eram considerados como seres sagrados, que ele chama de seres divinos. Eram seres sagrados, seres que dominavam toda a magia, a feitiçaria, bruxaria, como as pessoas chamam hoje por causa da religião, tá? Mas eles, de certa forma, eles tinham e eles usavam tudo sempre para o bem-estar da evolução, como eles evoluíram e evoluíram muito acerca de conhecimento, de construções megalíticas, assim como toda a construção de fabricação de naves, espaçonaves, e chegaram com certeza aí para outros planetas aonde habitam uma boa parte deles hoje, porque eles sabem o que a Dama passa, o movimento que ela passa. Por isso eles tomaram essa decisão, essa atitude, tá? Então os Atlântidos, eles formaram, mexigenaram com a primeira e a segunda, a terceira raça. Eles mexigenaram os lemurianos, que é a raça de seres humanos com imagem e semelhança qual? Que é as atitudes, como o construir, como fazer, como a forma de agir, né? A forma de administrar, de gerenciar, de fazer acontecer. Então, esses seres humanos que somos nós hoje, que também estamos em evolução desta consciência, que é o que está acontecendo de 2010 para cá, nós estamos em 2018, que é uma era do Yud Re Vav Re YHWH, que é a era de Ial. É uma consciência onde entra agora o sagrado novamente e sai o miticismo, sai a mitologia. Está tudo sendo destruída hoje, porque essa é a razão e essa é a vontade da ordem oculta, que é a ordem sagrada de Yud Re Vav Re YHWH, que é Ial, tá? Vamos prestar bem atenção para não se confundir aqui, tá? Então, de Neandertal, tal. Isso é conversa fiada, isso não tem nada a ver. Porque as pirâmides do Egito foram construídas no ano de 4.000, 3.000 anos de Cristo, que nada, 33.125 anos de Cristo, né? Foram construídas as pirâmides. Muito mais antigas que os egípcios. Muito, com geopolímero, e foi construído pelo pessoal da Atlântida, assim, não tem nada a ver, né? É porque se a gente for falar, não, se a pirâmide existe há 33 mil, e se há
5 milhões de anos atrás já existia o lemuriano, né, o negro, né, negro azulado, né, que era o único ser humano que habitava o planeta, né, por mais 5 milhões de anos ele tinha braço, perna, ele tinha exatamente igual tinha. Né, você pega a Atlântida, então você pega a Atlântida, 3 milhões e meio de anos atrás já tinha o vermelho, que depois derivou para todos os que a gente chama hoje de índio, não são índios, tem nada a ver com índio, são atlantes, né? Então depois, 1 milhão de anos atrás, aí deriva e aparece a partir da quinta subraça. Então, entender que quando se fala-se de índios, esses índios que tem essa cultura, que usa pena, que usa esse miticismo, que derivou também para os egípcios também, que se veste igual os índios, e os egípcios também se vestem igual, e os tupi, que é o povo inca, que é o povo do Peru, da Colômbia, aí do Paraguai, esses colombianos assim, que tem essa cultura inca, é importante entender por que eles se vestem naquela cultura, com as penas, com as pinturas, com o guará, que chama-se o guerreiro. Por que eles são dessa forma? Por quê? Porque esse era a cultura dos lemurianos, assim como as pirâmides foram construídas pelos povos na era dos lemurianos, com uma ciência para uma finalidade daquela época, que era o que é sagrado para eles. Então eles construíram, por isso existem várias pirâmides em vários lugares com a mesma estatura, com o mesmo tamanho, de dimensão e mesmo alinhamento. Então, este entendimento, deste raciocínio, inicia-se em 2010. Aqui está aí o programa de Jorge Ouro com o Eustáquio, trazendo já de 2010 esse conhecimento, esse entendimento, tá bom? Então, por isso que eu demorei a continuar nesses estudos, porque eu estava querendo achar esse estudo aqui que ele fala sobre quem estava na formação do verdadeiro ser humano que existe hoje na Adamá. Quem foi que realmente criou, mixigenou, formou? Por que somos assim, né? Híbridos, indefinidos e tão cheios de mistérios? Tá aí a resposta, ok? Vamos em frente. Atlante, o ário, né, o ário semito branco, se 1 milhão de anos atrás já existia o branco, né, como que o Homo sapiens apareceu há 50 mil anos? Isso a ciência diz, as pesquisas, né? Não sei e por assim, se é o último segmento da Atlântida, ele existiu esse apogeu tecnológico por quase 200 mil anos, né, com Vimana, com construção, não sei o que, com controle, com tudo que é coisa. Ou você pega a coisa assim mais primária, por assim, enquanto aqui na América já se dominava a ciência da astronomia, a matemática, a medicina, se fazia operação no cérebro, tinha aquedutos, a civilização completamente organizada, a Europa ainda estava andando assim, aqueles carros de boi, as coisas assim. Entende? A gente tem que botar em ordem a história humana, é a primeira coisa, para daí, colocando em ordem a história humana, descobrir qual é o lugar do Brasil na história. Né? É só isso que é necessário. Bom, então primeiro existia a raça negra, né, o negro, né, o lemuriano, e ele desenvolveu o que tinha que desenvolver e tal, aí a partir da terceira raça, aí então se iniciou o processo do que seria a Atlântida, né? Então a evolução do que, e daí na época da raça negra se desenvolveu densamente, né, o que seria o corpo astral. Aí por isso que então a raça negra hoje canta melhor, é mais forte, ama mais, corre mais rápido, tudo que diz respeito à emoção humana foi parido, foi criado, foi condensado pela raça negra, quando o branco ou o amarelo sequer sabia que existia. Entende? Mas isso torna o negro melhor? Não. Torna o negro pior? Não. Torna o negro o quê? Humano. Né? Depois aí vem a Atlântida. Então a Atlântida teve, a gente já conversou aqui, 4 cataclismos, 2 milhões de anos atrás, 700 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, 75 mil anos atrás. Aí teve o último, 10.545 anos de Cristo, quando aconteceu daí o dilúvio, essa coisa toda.
né? Aí a Atlântida, então, ela tinha os Homo-Hau, Travatles, né, Toltecas, Astecas, Turânios, Semitas, Acádios migradores e Mongóis, a subraça Atlântida. Dos Semitas, quer dizer, quando já existia a organização Atlântica como um todo, existia as 7 cidades, a 4ª cidade Atlântida, né, que é Eldorado, né, das lendas, né, tão procuradas, né, e o pessoal procurava Eldorado no Brasil, né, na América, então, porque as lendas diziam que Eldorado era na América, era no Brasil, e era, né, Eldorado era a 4ª cidade Atlântica e ia do Planalto de Goiás até o Amazonas, né, e logo vai se descobrir, a gente vai comprovar isso. Então, nesse processo inteiro, aí se desenvolveu a raça, o Atlante vermelho. Nessa época, né, o lemuriano negro, ele estava focado na África, parte da Austrália, e tinha a conformação de continente diferenciado. Aí, quando chega em volta da 5ª subraça Atlante, né, e aí onde já há a mistura entre o Atlante e o negro, então, uma coisa assim muito interessante para se ler é História Filosófica do Gênero Humano. Sim, né? Sensacional, sim. Então, é de Santives d'Alvedre? Não. Fabre d'Oliveira. Antoine Fabre d'Oliveira. Mas Santives escreveu um livro também sobre essa questão. O homem, a parte oculta do ser humano, alguma coisa assim? Não é isso? Depois aparece. Tá. Se quiser ser falado, aparece. Senão a gente fala outro dia. Bom, então, já há essa mistura, né, do negro com o vermelho, há essa miscigenação. De início ainda há embate, a troca de cultura e tal, e o vermelho nessa época ele tem um domínio cultural porque a Atlântida ficou por 200 mil anos no seu apogeu e era uma estrutura onde miscigenava o humano com o divino. Né, mas não se pode pensar que daí a Atlântida dominava o mundo e o negro tinha ficado na África e era segregado. Não, porque, por exemplo, né, a gente pega o país do Haile Selassie, a Abissínia. Era a Pérsia, né? Não, a Pérsia são o Irã hoje. Sim. A Etiópia, isso. Né? A Etiópia era diretamente ligada ao governo oculto do mundo. Né, e onde tinha lá a rainha de Sabá, que depois então realmente teve com o rei Salomão e tinha toda uma função para ser feita por causa disso e que tem a ver com o Brasil e uma porção de coisas, né? Então aí havia o contato, havia, né, a ligação entre o Atlante e o Lemuriano, né? Então não existe isso de o negro ter sido segregado e o vermelho ficar aqui, não. Aí nesse processo então, quando ainda a Atlântida está se desenvolvendo, né, parte, né, uma semente da subraça, da 5ª subraça Atlântica, que é a ário-semita, é levado para a meseta do Pamir, né, e lá começa a se desenvolver a raça ária. Então, você veja, o lemuriano está se desenvolvendo na África, né, e a África com aquele seu apogeu, não tinha nada a ver com o que é hoje, não é? Aí, ao mesmo tempo, está se desenvolvendo a Atlântida, e a Atlântida, então, ela vai e começa o Egito e vem o pessoal para cá, e Maia, Inca, Azteca, Tolteca, né? E os Turânios, Acádios migradores, Mongóis, todos são Atlantes, cada um com a sua função, né? E ao mesmo tempo daí já está se desenvolvendo a raça branca, né? E na verdade o branco primeiro, ele é o ário-semita, né? Nem é bem branco, é branco meio avermelhado. Né? Depois então que daí dessa região ele vem para a Ásia, vem para a África, para a Europa e começa a desenvolver o que seria a civilização europeia. Só que daí e aí acontece assim, aqui eu tenho o negro resultante, o resultado evolucional, né, da Lemúria. Aqui no meio, né, eu tenho o resultado evolucional da Atlântida. Aí, nesse ponto aqui, inicia, no extremo da Europa, inicia o processo que vai gerar o ário-semita branco. Daí, daqui da Atlântida, migra, né, aí já depois da última catástrofe Atlântida, né, migra para o que se conhece hoje como Europa, Car, né, que funda a Federação dos Povos Cários, que é o chamado proto-europeu, que deu origem à Europa. Então, a origem europeia, né, isso é uma coisa muito interessante, né? A origem da Europa, do ponto de vista, né, espiritual, do ponto de vista de conhecimento, né, ela foi feita, né, por um vermelho, por um índio, né, ou por um Atlante, né, que era Cário, que era Car, que era sumo sacerdote, né, que depois gerou a Federação dos Cários, a filha de Car, de origem da Ordem das Caretídeas, que criou todas as ordens femininas que existiram no mundo depois,
né, que tem a ver com as Amazonas, que saíram lá do interior da África e vieram, guerrearam, passaram pelo Egito e vieram se estabelecer no Pará e depois no Amazonas. Entende? Aí depois, então, veja, a Atlântida vai, interfere na federação e cria a Federação dos Povos Cários. O ariosemita branco está vindo nessa direção e vem se mistura com os cários. Então, o branco ariosemita se mistura com o Atlante aqui. O Atlante já havia se misturado com o negro, né? E enquanto isso está acontecendo aqui no Brasil, né, eu tenho o quê? Eu tenho os tupis. Né? Tupi é aquele Tupã. Tupã é um braço derivado, né, do conhecimento dos cários, que é aquele que adora um Deus único. Né? Sim, e que não tem nada a perguntar. Então, os índios que já estavam aqui, são Atlantes? São Atlantes, tá? Sim, são parte dos cários, então, do desenvolvimento. A vergonha, o ramo é o único. Parte foi para a Europa. Fundou a Europa. E parte veio para a América do Sul. Sim, e parte funda a Fenícia, né? Sim, o que hoje é o Líbano, aquela região ali, Tiro, Sidom, aquela região, né? Aquilo dali era a Fenícia. Né, e os fenícios depois vêm para o Brasil, e aí no Rio de Janeiro fundam o que depois derivou, inclusive, para o próprio nome do Brasil, que daí é o Estado, né, brasileiro, Agni, Terra do Fogo. Então daí aqui, né, já tem um grupo, né, de Atlantes encarregados de preservar a terra, preservar o ambiente. Né? Então são guardiões, tanto é que se daí quando os Atlantes vêm e se deslocam para cá, é criada uma outra categoria de Atlante, que é uma mistura já de ser humano com elemental, de uma forma diferente. O elemental adquire o status de humano para preservar um determinado lugar do Brasil. Então aqui, né, é como se tivesse sido assim, uma região sacerdotal que estava sendo preparada à espera, né, de uma fecundação. Em paralelo a isso está acontecendo daí a civilização na Europa, a civilização na África, e aí começando a se miscigenar. Aí, então, esse itinerário, essa monoevolução, ela vem pela Europa e sempre ordens secretas tutorando, conduzindo o trabalho, né, Sim, do ser humano. Sempre a ordem secreta conduzindo toda a vida, toda a evolução, todo o trabalho oculto dos seres humanos. O que é essa ordem secreta? É o sopro, fôlego de nossa vida hoje, que nós chamamos de rua ial, quer dizer sopro. Em alguns livros, na ordem gramatical com símbolos maçoreto, ele se chama Ruha, Rukra, Ruxa, e outras nas religiões conhecido como Espírito Santo de Deus. Mas agora desmixigenando tirando esse miticismo, toda essa ilusão de religião, e de acordo com a evolução e restauração dessa consciência que a humanidade está conseguindo obter, a qual eu estou fazendo parte, me sinto muito bem e abençoado desta forma. Eu entendo que quando se fala-se ordem mundial, essa ordem mundial, pessoal, eu ainda vou juntar material para mostrar que sempre foi assim. Sempre existe o controle, entendeu, da mente. Existe, como eu falo, os governos controladores, que é o legislativo, e o poder também, que é o governo religioso. Esses aí, eles fazem por alguma razão uma manipulação e faz com que as pessoas sintam-se dentro de uma matrix controladas, mas sempre na hora certa, no momento certo, que é necessário ser feito, o poder oculto ele faz com que aconteça o que tem de acontecer, porque essa é a ordem de toda a raça humana e sempre foi assim, tá bom? Sempre foi assim. Por isso que eu não me envolvo com o governo. Às vezes as pessoas querem me envolver com o governo, com isso, com aquilo, aquilo outro. Não se envolvo porque eu não me envolvo, porque não há como você fazer o que está determinado, que não é o acaso e que há de ser, porque tem de ser assim, porque assim sempre foi.
tá? Muito bem, vamos em frente. Chega em determinado momento, né, aí tudo isso vem para a Península Ibérica, né, Espanha e Portugal. Por exemplo, do ponto de vista de lei, é correto que daí então você tem nessa faixa da América do Sul, você tem então os incas, os maias, né, você tem astecas, você tem aquele apogeu de civilização, aquela cultura, aquele trato com o divino, uma coisa assim, sabe, aquela riqueza, aquele bem-estar, sabe, aquela assim. E aí vem o europeu para cá, o espanhol, o português, o holandês, o inglês, vem todo mundo para cá e faz a maior farra e explora esse país aqui, esse continente, saqueia, faz o que bem entende, né, por 500 anos. Isso é errado. Se for considerar humanamente, pode ser. Do ponto de vista de lei, era necessário, né, que isso acontecesse. Por quê? Porque o resultado evolucional que estava lá naquele lugar tinha que se lançar para cá, tinha que vir para cá. E para que eu vou sair daqui e vou atravessar o Atlântico inteiro para ir para um país onde não tem nada que me interessa? Aí tem as lendas, a lenda do Eldorado, a lenda da Ilha Imperecível. Então, né, as lendas orientais a respeito do Brasil, as lendas da Atlântida a respeito do Brasil, e aí na Grécia então se fala a respeito, né, de uma cidade antiga, uma civilização, e o pessoal tenta localizar e ver que mais ou menos numa região que se aproxima do Brasil. Aí então toda a humanidade começa a se mover, né, em direção àquilo que ela mais quer, né, riqueza. Só que por trás da riqueza material que servia como isca, estava a riqueza espiritual, que era essa terra sendo preparada para receber essa gente. Que gente? O resumo evolucional, com seus amores e suas dores, né, suas perfeições e imperfeições. Então, eles se lançam para cá, né, para a América e para o Brasil. Quando se lança para cá, né, o Íbero, né, e veja que é muito interessante porque você pega Cabral, Colombo, Vasco da Gama, o de Viana do Castelo, o Caramuru, todos eles, né, faziam parte da escola do Infante Dom Henrique de Sagres, que tinha a ver com a ordem de Maria Isavis, com Templários, com a ordem do Santo Graal, com uma coisa que vai até a Atlântida. Entende? Então há um conjunto consciente de ações para fazer com que todos os valores, né, ocultos, secretos, o que de melhor existe, se projete para o Brasil, né? Porque isso aqui era a terra sagrada, a terra virgem, solo à espera do ser humano, né? Aí então eu tenho aqui o Atlântico, e que Atlântico eu tinha aqui, então os tupis, né, eles habitavam um conjunto deles chamado Atlantilhas. Atlantilhas afunda também depois da Atlântida, eles vêm, né, e os fenícios junto com os atlânticos, que a gente chama de tupis, né, eles vêm e vão para Caracas, na Venezuela, depois vêm para o norte do Brasil, né, aí depois do norte do Brasil eles ficam naquela região, e daí tem o Tupi Guerreiro, o Tupi Guarani, e fundam várias federações de povos, aí tem que são Atlântidos, tá? Todas essas raças que ele está falando aí, ele já falou aqui, né? E dentro dos estudos que eu já procurei, já pesquisei, né, nos links, eles são Atlântidos, que foram mixigenados pela primeira, segunda, terceira raça, surgiu os Atlântidos, né? Já quase seres humanos como nós, com essa nossa aparência, tá? Mas não bem humano como nós, né? E então os tupis, que é essa raça dos espanhol, que falam em espanhol, né? Eles são tupis. Por exemplo, os africanos, os índios, é importante, eu me lembrei agora, que o que chamam de índios, né? Porque na verdade são os tupis, que são os guaranis, que são também os atlântidos. Esses índios que se chamam assim, como o Xingu, no reserva Xingu, né? Lá tem a tribo dos índios Iaualapítios, e os Iaualapítios, existem documentos que está confirmado que eles são eles têm o DNA dos africanos. Então é daí que eu compreendo e entendo, né, que
essa raça, que essa história é verdadeira. Que é verdadeira, porque o ser humano, ele existe hoje, né? Os Yawalapitios, que são os índios que estão ali no Rio Xingu, se você for pesquisar sobre o DNA dos índios Yawalapitios no Xingu, você vai chegar nos africanos. Agora, por que que eles estão aqui? Por que que eles têm aquela cultura que é mesmo dos incas? E os incas têm a mesma cultura que é dos egípcios. Os egípcios têm a mesma cultura dos índios daqui da região. Por quê? Porque todos tinham uma consciência só de uma raça que chama-se lemurianos, que vieram dos Atlântidos. Entendeu, pessoal? Então é isso que nós estamos aqui desconstruindo, desmixigenando isso aqui, mistificando, desmistificando todas essas raças, ok? Vamos em frente, estamos já quase no fim. Lugares no Brasil, não era que você explicou em programas anteriores? Sim, sim, não, e depois aí, uma vergonha, é um ramo dos tupis, sai da Venezuela, isso, né, que você falou aqui, filho do Manu, né, e vem, né, e entra pelo sul do Brasil, e pelo sul do Brasil vai até o Roncador, né, até o centro do Brasil, onde se estabelece hoje. Já tivemos em Salvador também, né? Foi por ali onde começou tudo, não foi? Aí os tupis esses descem por aqui e vêm e se instalam no centro do Brasil, né? Sim. E os tupis guaranis, junto com os fenícios, eles pegam aquela região do norte do Brasil, nordeste, e tem lá no Piauí as 7 cidades, que era a Federação dos Povos Tupis, né? E eles tentaram repetir no Piauí a escala e a estrutura que existia na Atlântida com suas 7 cidades, que existe na Gártea. Impressionante lá. É um negócio fantástico. Então, há todo um movimento aqui, um movimento político, guerreiro, sacerdotal, para preparar a vinda. A vinda de quem? Dos deuses, porque os deuses eram brancos, né? E por que os deuses eram brancos? Porque na época da Atlântida, né, havia uma diferenciação entre aqueles que coordenavam o povo, né, que eram os reis divinos, e o povo atlântico que estava em processo de aquisição de consciência. Então veja que se criou toda uma lenda, todo um mito, né, a lei criou para que o europeu não fosse todo morto quando chegasse aqui, para que ele fosse tratado bem, com diferenciação. Só que o europeu que veio, havia 2 tipos, né, aquele que veio para saquear, né, e aquele que veio sabendo o que vinha fazer. Né, e o que veio sabendo o que vinha fazer, ele traz em si tudo que de valor, né, foi criado durante todas as dezenas e dezenas e dezenas de milhares de anos que a civilização evoluiu no que hoje a gente chama como Europa, que não tem nada a ver com a história. Aí então eu tenho aqui já miscigenado, né, o alho semita, que é o branco, e o atlântico, que é o vermelho, em todas as suas facetas. Mas só que é o seguinte, para que isso daqui seja representativo para a raça humana, quem falta? O negro. O negro. Aí a lei se encarrega de fazer com que o negro... E por assim, você chega daí na época do transporte do negro para o Brasil, ou da escravatura, e chega lá e aí vai se reunir com um rei de uma tribo na África, né, ou um rei de uma nação africana, e falar assim, quem daqui gostaria de ir para o Brasil? Né? Uma cultura fenomenal. Né, uma liberdade fenomenal, a África toda verde, né, ligação direta com o próprio governo oculto do mundo, ligação direta com a tradição do Graã. Para quê? Por quê? Que alguém ia se lançar? Claro. Né, já que daí, diferente do europeu, né, não havia daí nas nações africanas aquela ânsia pela riqueza, pelo ouro, que foi o que moveu os conquistadores ou os descobridores, porque na África isso tinha em abundância e tem até hoje ouro, diamantes. Nossa. E por que tem? Porque é um solo antigo. Né? O Brasil tem tanto ouro e tanto diamante quanto a África, só que ainda não foi descoberto, porque o Brasil é como, em termos de terra, é o próprio avô da humanidade, né? O que primeiro foi plasmado e foi solidificado. Aí então a lei, né, na sua rudeza do ponto de vista humano, ela faz o quê? Faz com que os melhores da África sejam trazidos para cá. A força. Né? A força. Né? E aí vem para cá e se misturam. Né? Aí então se mistura o negro com o branco, com o vermelho. Então, tudo que de melhor existiu na humanidade se mistura aqui no Brasil.
né? Aí, mas o meu antepassado, né, era um rei de uma nação africana e foi trazido para cá como escravo. Ônus da lei. Sim. Porque ao mesmo tempo que ele perde aquela vida humana que ele tinha lá, né, com todo aquele fausto, aquele luxo, aquela felicidade, e ele vem para cá e vai sofrer as agruras de uma vida de escravo, né? Ao mesmo tempo ele adquire, veja como é muito interessante, o negro que veio da África para o Brasil, ele adquiriu pela lei o direito, né, de ser o emissário, de ser a arca no qual repousava todos os melhores e maiores valores plasmados e criados por toda uma raça que foi a raça lemuriana. Então cada um negro que veio para o Brasil, né, e se fundiu aqui e criou a própria raça brasileira, ele era como se fosse a própria arca da aliança. Aliança entre quem? Entre a raça lemuriana, a raça ária e a raça atlântica. Isso dá uma dignidade e dá uma grandeza que, se a raça negra, se os descendentes da raça negra no Brasil hoje entendessem esse processo, automaticamente deixar de existir qualquer resquício de karma da raça negra, da raça atlântica, da raça branca e dos processos que se derivaram em função A essência não tem cor, né? E eram os valores que tinham que ser misturados, né? Então eram seres, mesmo tendo sido acorrentados, tendo sido trazidos em porões de navios, mesmo muitos deles tendo morrido, eram seres de alta estirpe espiritual, preparados e que tinham em si todos os valores e representavam toda uma raça, né? E precisavam levar esses valores para o Brasil. Da mesma forma, né, os índios, os atlânticos que existiam aqui, né, houve dois tipos de Atlântica, aqueles que se colocaram em embate contra os brancos, aimorés, tapuias e foram praticamente exterminados. E existia aquele, né, o Atlante inteligente, o Atlante guerreiro, mas ao mesmo tempo o Atlante sacerdote, que sabia do que tinha que ser feito, e esse se mistura com o branco. Por exemplo, o Taparica, né, que tinha a filha que era Catarina Paraguaçu, era alto sacerdote da Ordem dos Car, e era tupi, e ele dá a filha dele, né, para o Diogo Álvares Correia. E todos os chefes tribais naquela época... Com certeza ele sabia o que ele estava fazendo. Sem a menor dúvida. Todos os chefes tribais daquela época, né, por achar que o Diogo Álvares Correia era um deus, ofereceram 12 filhas, cada um ofereceu uma filha para ele. E ele disse, não, eu quero só essa, Catarina Paraguaçu, porque tinha função manúsica, né? Ele tinha uma origem agatina e ela também. E a partir daí, verdadeiramente começou a se constituir da raça brasileira. Exatamente. Aí depois há a miscigenação com os Atlantes, e aí em todos os níveis, e enquanto aqui daí está se criando a primeira onda, né, a primeira leva de seres diferenciados, né, de agatinos miscigenados com humanos, que é a raça brasileira, ainda continua evoluindo a humanidade, na África, na Europa, na Ásia, em tudo que é lugar. E aí o que acontece? Peraí, você falou uma coisa ali que está suando aqui. Agartinos com humanos formando a raça brasileira? Cabral, Colombo, Diogo Álvares Correia. Sim, mas isso não aconteceu em outro lugar? Antes lá acontecia assim, o Manu criava, então ele criava a raça ário-semita e tal, e aí o processo ele seguia por conta. Sim, né? Nesse caso, por isso que me chamou a atenção. No caso do Brasil é completamente diferente, é outra gênese. Por isso. Outra gênese, é outra gênese. Para a gente pegar o fio da... Aí seja que daí o Brasil, ele é o resultado de todas as expectativas da lei com relação às raças geradas. Paralelo a isso, continuava evoluindo, então, na África, na Índia, na Europa, no norte da Europa, todos os povos continuavam evoluindo. Naquelas raças, então, não tinha nada de intervenção divina? Tinha em seu início, e as ordens interferiam politicamente, né, do ponto de vista guerreiro, né, mas Castas. Ordens, mas não do ponto de vista manúsico, não se interferia para gerar a próxima raça. Isso, só para explicar. Exatamente, e aí, já na criação brasileira já teve? Né? Desde o seu início. Desde o seu início. Né? E aí vem para cá, então, aí começa a vir para cá, depois desse processo, antes desse processo, então vem para cá fenício, egípcios, sumérios, os caldeus, todos os povos antigos, né, com tradição guerreira e sacerdotal, se miscigenaram no Brasil. Depois veio o ibérico, né, o ário-hindu da Península
o arissemita da Península Ibérica, né? Aí depois veio o negro e se misturou aqui. Aí então aqui já era um cadinho, já era uma mistura de todo o gênero humano para criar a raça do futuro. Só que é o seguinte, para criar a raça do futuro, você tem que resolver tudo que de bom e tudo que não de bom ainda. Então o que acontece? Né, os seres humanos continuavam evoluindo em seus lugares respectivos. Os ramos raciais, famílias e guerra e não sei o que, conquista e sobe, desce, aparece civilização e some civilização, tal, esse negócio assim. E aí, de repente, se inicia um segundo êxodo para o Brasil. Acontece o seguinte, o Brasil estava preparado para receber, né, uma segunda leva de seres humanos, para se misturar com seus próprios antepassados. É como se daí então tivesse o Brasil o negro original, o vermelho original e o branco original. Criaram um gênero humano. Agora vão pegar, né, as vertentes, as diferenciações desse gênero humano para que toda a história humana seja representada no Brasil. Aí então vem os êxodos, aí então vem japoneses, italianos, com os alimentos das guerras também, né? Que foi o... Que são artifícios, são mecânicas. Sim, né, mecanismos para fazer exatamente. Com que haja essa E aí então todo mundo migração. procura, né, uma barca da salvação, que é no caso lá da barca de Noé, né? Sim. A arca de Noé, a barca de Noé para a raça humana é o Brasil. Então sempre que acontece alguma coisa... Porque tem um exemplar de cada espécie, né, aqui no Brasil. Aí. Exatamente, e não só isso, toda vez que acontece ele busca um porto seguro. Né? E a Arca da Salvação, que é a própria Agatha, aqui com certeza. É essa terra aqui. Então, no Brasil hoje, nós temos sim, todas as expectativas da humanidade, temos a representatividade de todos os ramos raciais, de todo o gênero humano que já foi parido. A nossa raça já está formada, a raça brasileira? Não. Ah, o que falta? Não, falta isso que está acontecendo agora. Atenção. Me pergunto bastante... Bem, se não tem inferno, se não tem demônios, se eu já estou salvo, porque sou eterno, sou imagem e semelhança do que é eterno, então entendi que eu já estou salvo. Então, qual é mesmo a nossa finalidade aqui? Qual a finalidade que nós fomos formados, fomos gerados aqui? Então essa resposta eu quero aproveitar para você ouvir a explicação que ele dá do que está acontecendo agora, de 2010 para cá. Essa consciência, essa regeneração dessa consciência humana, você está encontrando dentro de você, em você, a resposta que você quer saber. Qual a minha parte, qual a minha finalidade aqui que eu tenho que fazer, né? Preste atenção, por favor. Dar rosto para o mosaico. Perfeito. Né? O ser humano brasileiro, em termos de compleição física, ele está pronto. Em termos de compleição kármica, ele está pronto porque nele está o resumo de toda a evolução humana. Em termos de ação divina, ele está pronto porque ele é a própria gênese da interferência, né, dos mundos internos e das ordens e dos próprios manus divinos que interferiram e vieram para o solo brasileiro. O que falta, né, para o Brasil... Atenção. Ele fala os manus que vieram para os solos brasileiros, manus divinos, que na parte da palavra divino vem de Deus, vem de Theos. Por isso eu não pronuncio essa pronúncia, entendeu? Eu não pronuncio essa pronúncia de divino, porque vem de Deus, vem de Theos. Eu não pronuncio isto, eu já desconstruo isso, porque isso é uma mitologia. Eu pronuncio sagrado, né? Então esses seres que vieram da primeira, segunda, terceira raça, que são esses seres, eles são considerados seres sagrados, porque eram seres que eles não tinham uma ambição, como eles não têm ambição de ouro, de riqueza, de poder, nada. Então, por eles ter uma intimidade com o Eterno, eles não falavam a língua que nós falamos hoje, eles falavam a língua Senza e Avatam. Você pode procurar isso, você vai encontrar no Google. Ou então você pode pedir que eu te envio esses links ou PDF, assim como você precisar.
E esses seres, eles eram considerados, como são considerados até hoje, como Melahim, Melachem, anjo, sagrados. Esses seres, eles, junto com os Atlantes, que surgiram deles também, com os Atlantes eles criaram a raça Brasil, que do Brasil surgiu a raça humana em toda a Adamá, né? Mixigenados. Aí são os áridos, ou os, assim como os cairos e os arianos, tá? Que quer dizer peles e olhos claros, cabelos claros, tá bom? Vamos lá, vamos ao que entendimento acerca da sua finalidade, qual o objetivo de você e meu objetivo aqui na Adamá. Brasil é desenvolver, né, a joia da coroa, que assim, é desenvolver a cereja do bolo, que é a capacidade de ver o que ainda não foi visto pela humanidade, que é desenvolver a mente abstrata. Quando desenvolve a mente abstrata, aí o brasileiro, né, a nação brasileira, ela assume o seu lugar na história humana do futuro. A humanidade, ela vinha em um ritmo. Com o surgimento da raça brasileira, há uma inflexão na curva evolucional. A evolução, a partir da existência do Brasil, a partir do advento cósmico, né, que é isso que a gente chama de raça brasileira, né, ela muda completamente e toma uma direção completamente distinta. Inclusive na origem do nome, né? Porque o Brasil, que a gente ficou de falar aqui, né? Brasil vem de brasa também, né? Do Brasil ardente, é porque aqui sempre foi conhecido como Agni. Agni em sânscrito é fogo, que era a terra do fogo, né? E aqui tinha a madeira vermelha, que era o pau-brasil por causa do nome. E aí então vem o rei Fenício para cá e funda no Rio de Janeiro, né? O que seria o Império Brasileiro. E o nome dele era Badesir, e tinha dois filhos, né? Yetbal e Yetbal-Bel. Então tinha o Brasil do Norte, né? Que pegava ali da região do Acre até na Bahia, para cima, passou pelo Rio de Janeiro, né? Aí, então, isso era o Brasil do Norte, e a capital era o Rio de Janeiro, né? Aí tinha o Brasil do Sul, que a capital era Salvador. Tinha o Brasil do Sul, que aí era Yetbal e Yetbal-Bel, que daí tinha o Rio de Janeiro como capital. Isso, né? Aí os Atlantes, então, conheciam essa terra aqui como terra de Basir, né, donde o nome Brasil depois. Né, os portugueses deram o nome de Brasil, porque já existia a questão da terra de Agni, terra do fogo, e aí como a madeira era vermelha, veio Brasil, a madeira, por conta do nome do país, não o contrário. Né. Aí então a primeira capital do Brasil, Rio de Janeiro, a segunda capital do Brasil, Salvador, isso no tempo dos fenícios, né? Sim. E a terceira capital do Brasil, que seria a capital espiritual, era no centro do Brasil, onde os tupis, né, vieram para preservar aquela região toda, né, do Planalto central do Brasil, e que seria a capital do futuro, a terceira. Depois, em tempos de república, primeira capital do Brasil, Brasília. Rio de Janeiro. Ah, sim. Rio de Janeiro. Segunda capital do Brasil, Salvador. Terceira capital do Brasil, já nos tempos atuais, Brasília, perfeito, Brasília. E Salvador, né, tem o nome de Sotero, se chama Soteropolitano, porque Soter em grego é Salvador, porque gregos e fenícios e todos os povos se misturaram, isso aqui era uma grande confraternização cósmica. E dentro daquilo que nós divulgamos também, é importante a gente citar, dentro da questão das raças, que aqui ninguém está aqui por acaso, né? Não. No Brasil, né? Não, isso aqui é direito adquirido, né? Assim, se você está aqui no Brasil, se você nasceu no Brasil, ou se você nasceu em outro país, né, e você emigrou para cá, ou quando criança, ou veio trazido, né, ou como você nasceu lá e veio para cá, é o seguinte, isso é direito adquirido, não se vem para o Brasil à toa, né, não existe isso, né, a lei não permite mais esse tipo de coisa. Então, se você está aqui, é porque você merece estar nessa terra. Faz né? parte do... E tem um dito, fala assim, ó, quando você entrar aqui, tire os sapatos, ou tire as sandálias, porque você está pisando em solo sagrado. Como a gente não vai andar no dia a dia no Brasil de pé no chão, obviamente, né? Mas então pelo menos se comportem, né, de acordo, sabendo onde vocês estão pisando. Vocês estão pisando num verdadeiro templo onde se misturou toda a história humana, né, visível e invisível, e onde se plasma o futuro e o destino da humanidade e da própria divindade. Isso é o Brasil. Nós já estamos vendo, né, apesar das pessoas
sempre verem o lado porque, negativo assim, da que a gente questão, tem que né? entender assim, que toda a humanidade que já existiu, todos os seres humanos que nasceram e morreram, eles deixaram um resíduo para ser resolvido, que é o astral, não é? E aí, então, todo esse resíduo que tem que ser resolvido, os erros e acertos, as dores e os amores da humanidade, toda a humanidade, desde a época da Lemúria até hoje, então, todas as catástrofes, as guerras, sobe continente, desce continente, morre nação, nasce nação, então, todas essas dores têm que ser resolvidas. E a dor só se resolve, e o amor só se resolve, né, quando ele se projeta em um organismo vivo. Então, a humanidade existente hoje, ela representa e ela tem em si todas as dores, amores e aspirações e conhecimento, né, de todo o gênero humano que já existiu. Isso é importante falar novamente mesmo. Então toda a humanidade representa tudo que já existiu. E por isso que tem os erros, ou acontecem erros hoje que jamais aconteceu. Por quê? Porque esse erro ele tem que acontecer para ser sublimado. Sim. Nós estamos numa época de zerar. Toda a humanidade que existe hoje, né, ela se projeta onde? No Brasil. Então se alguém erra, né, se alguém errou na China, né, há 10 mil anos atrás. Se alguém errou no Egito há 30 mil anos atrás, esse erro do Egito há 30 mil anos atrás vai se projetar no Egito hoje e se projeta no Brasil. Vai ser resolvido aqui. E vai ser resolvido aqui. Porque aqui há uma maneira diferente de se resolver, porque quando o erro humano, quando o erro do egrégor humano, quando o erro do karma humano acontece aqui no Brasil, porque todos nós escolhemos nascer aqui, acontece aqui, ele vai acontecer em uma outra ambiência, que é a ambiência onde se respira o futuro, se respira a paz, se respira o novo, né? E aí ele se sublima. Se sublima, tem impacto naquele erro que se resolve no Egito e naquele erro oculto que foi criado há 50 mil anos atrás. Então o Brasil hoje, ele é o laboratório onde se resolve a questão humana do presente, a questão humana do passado, né? O zerar, o reescrever o passado humano passa por uma compreensão e uma homogeneização e um equilíbrio da raça brasileira e resolve a questão humana do futuro, porque as sementes do futuro estão nessa terra aqui. Que sementes? O que se pensa aqui, o que se deseja aqui, né? Isso tudo depois vai vir e vai nascer como ser humano do futuro, né? Nesse momento que a gente vive e nas gênesis seguintes, nos universos seguintes. Então, pelo que nós estamos falando hoje aqui, nós estamos vendo que nós fazemos parte, independente dos lugares onde nós nascemos, e que nós estamos num grande país, no país realmente do futuro. Nós estamos constituindo a nova raça, a raça da nova civilização, a raça do mosaico, estamos moldando o mosaico do novo ciclo realmente. Então vamos procurar sempre fomentar esse aspecto positivo do nosso país, onde nós estamos. Isso nós vamos, dessa forma, estar ajudando a implementar. E por falar nisso, só complementando antes de dar a palavra, nós temos falado em outros programas, e eu creio que, já estou me comprometendo aqui, a gente falar um dia sobre isso, porque outras doutrinas, religiões, vamos chamar de tudo que for um atributo, sempre falam dessa importância que você já falou aqui diversas vezes, já falamos, de que o que nós fazemos hoje resgata o passado. E eu sei que as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Então nós vamos fazer um programa específico sobre isso. A gente pode conversar e ensinar exatamente a mecânica de transformar o passado de cada um. Perfeito. Isso seria muito importante. E a gente resolve daí toda a questão do karma do antepassado e resolve a derivada disso, que é o problema de saúde de cada um. Isso acho que faz parte desse processo de tirar o véu que nós temos nos olhos, né? E a gente se comprometer de fazer com que esse ano a gente adquira uma visão mínima. Exatamente. Então, para a gente tornar claro como é factível, como é possível, nós aqui hoje resgatarmos coisas que passaram aqui eu acho que é mais do que factível, né, Grego? Assim, eu vejo como nossa obrigação. Então pronto, está, né? Compromisso assumido. O brasileiro, né, esse povo diferenciado, alegre, assim, quase criança, assim, quase infantil, né? Povo maravilhoso. Completamente, porque está preparado para o futuro, para a criança no futuro. Tem que descobrir que tem uma obrigação muito grande com relação ao restante do mundo, ao restante do gênero humano, que é ensinar, que assim, sempre no mais novo, né, reside a esperança da própria lei. Então a esperança da lei hoje, ela reside na nação mais nova, ela reside no povo mais diferente, mais preparado para isso, que é o povo brasileiro. Então o povo brasileiro tem por obrigação espargir, repartir, ensinar, né, para a humanidade inteira isso que tem intrinsecamente, e que daí, como a gente não sabe exatamente o que é, a gente chama aqui do tal do jeito brasileiro. Sim, né? E que é uma capacidade, né, de usar a mente abstrata
né, de uma maneira ímpar e única no mundo. Só que como a gente não sabe ainda como usar, então a gente usa para brincar, para se divertir humanamente, tipo assim. Aí você, mas no Brasil tem problema, tem isso, não sei o que, tem problema. Claro que tem, porque no Brasil tem que acontecer problema, tem que ter pobreza, tem que ter doença, tem que ter o quê? Porque isso daqui é o laboratório, né, onde se resolve a questão humana. Tudo. Se não acontecer aqui, vai acontecer aonde? Em lugar nenhum. E depois é o seguinte, nós conversamos outra vez, que enquanto tiver um ser humano ainda em estado de não harmonia, não adianta que a humanidade inteira vai estar imperfeita. Né? Então o brasileiro, a nação brasileira tem por obrigação, primeiro, entender quem é, assumir o seu lugar na história de elemento transformador da história humana, do passado, do presente e do futuro, né? E fazer com que a humanidade veja o que tem que ser visto. O que tem que ser visto? Isto. Né? O Brasil tem que ser respirado, o Brasil tem que ser sentido, o Brasil tem que ser visto, o Brasil tem que ser compreendido e o Brasil tem que ser miscigenado. É hora de fazer a miscigenação ao inverso, é fazer com que todos os valores que vieram para o Brasil para adquirir consciência e que hoje são conscientes, né, do presente, do futuro, da divindade, amadurecer no processo evolucional, esses valores sejam devolvidos para o gênero humano pelo mesmo caminho que vieram. E qual é o caminho que veio para cá? Através do caminho do karma que nos facultou nascer aqui. Eu devolvo para fazer com que todo o gênero humano se transforme e o karma humano seja sublimado. Né? Esse é o maior e o melhor e o único trabalho e a nossa obrigação, transformar o gênero humano, nem mais nem menos. Que coisa maravilhosa, tem coisa melhor do que isso? Não. Então, nós estamos aqui nos comprometendo. No nosso próximo encontro, nós vamos falar exatamente sobre como que nós podemos resgatar o passado. E nós estamos falando isso. E é tranquilo. E, assim, ele pode analisar do ponto de vista de mecânica concreta. Isso é lógico. Isso, assim, e a chave do processo, né, é aquilo que a gente tem conversado aqui. É olhar. Quando você olhar para alguma coisa vai olhar de volta para você e você transforma, né, e é transformado. Isso é irreversível. Isso é um processo físico, isso é magia. Então tá bom. Jorge, obrigado por você estar aqui hoje. Imagina, prazer. Vocês devem estar estranhando em casa, o relógio daqui do nosso estúdio difere do relógio horário normal brasileiro. Então, nós começamos um pouquinho antes, estamos terminando um pouquinho antes das 9 horas. Então, que vocês tenham um feliz sempre, um grande abraço. E o que mais, Jorge? Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Lembre o seguinte, cada um de vocês que está aqui no Brasil escolheu esse país, essa família, essa mãe, esse pai, esse trabalho para fazer. Então é o seguinte, façam, trabalhem, sejam intrépidos, né, formidabilíssimos. É hora da gente fazer o que a gente nasceu para fazer, nem mais nem menos, ou a lei vai nos cobrar. Um fraterno abraço, até sempre e fiquem em paz. Até sempre. Bom, muito bem, né? Chegamos aí mais terno de mais um programa, né? Mais um programa. Claro que é importante esclarecer. Acredito que o próximo, o 15º, esse é o 14º parte, né? Eu já venho entrar dentro desse assunto com um vídeo de uma ufologia. E eu vou aproveitar também para me pegar uma parte de alguns depoimentos de um ufologista também, como o capitão Henrique, no canal do Shaul, para aproveitar e falar por que eu acredito que a primeira, segunda, terceira raça, elas evoluíram e criaram espaçonave, criaram bases em outros planetas e se mudaram deste planeta porque descobriram que este planeta ele já passou pela primeira, segunda, terceira, quarta, que foi agora por último dilúvio, que chama-se movimento, que a Adama faz. Assim como também a ciência chama de cataclisma. É importante entender que não é por causa do pecado, não é por causa da religião, não é por causa da política, não é por causa dos roubos, dos furtos,
dos latrocínios, dos homicídios, dos assassinatos, não é por causa disto. É por causa do pecado, porque Deus vai fazer isso, porque Yud-Rei vai fazer aquilo, porque YHWH vai fazer aquilo outro, e fica naquela perspectiva da religião aonde não aconteceu, não acontece. O que acontece é que sempre a humanidade ela vai se mixigenando. Por exemplo, agora, em 2018, o que o Brasil tá acontecendo com o Brasil? Nós estamos aqui com os venezuelanos agora em Roraima, né? Agora recente, nós estamos no mês 4, né? Então, agora já no início do mês 4, foram cerca de 2 aviões da FAB, do Exército, levando venezuelanos. Cerca de mais de 50 mil venezuelanos estão em Roraima, né? Em Roraima. Estão levando para São Paulo. E assim como tem aqui em Manaus também, já bastante venezuelano. Antes do venezuelano, vieram os haitianos, né? Os Haiti, cerca de 2, 3 mil. E antes dos venezuelanos também vieram os muçulmanos, né? Vieram os muçulmanos. E isso vem acontecendo desde 1978, quando começou a guerra do Kuwait. Aí passou para o Irã e logo depois o Iraque e agora os muçulmanos, tá? Então, isso tudo, o que acontece? Para onde é que eles vêm? Para o Brasil. Por quê? Porque é aqui que é a regeneração, aqui que é o conserto, é aqui que é a consciência, é aqui que o solo é sagrado, é aqui que eles são abençoados. E o que está acontecendo agora? Mixigenando-se, né? Por exemplo, não há emprego, há uma grande dificuldade, há um grande momento de fome na Venezuela. Aí eu pergunto para os conhecidos que estão em Roraima, como está a situação dos venezuelanos ali. E eles dizem que é uma calamidade, porque não tem emprego e as mulheres procuram algum meio de arrumar dinheiro. Já se sabe-se como, né? E isso que vai acontecer? Vai acontecendo uma mistura de sangue, de raças novamente, de mixigenando-se venezuelano, que vem dos povos, que é os tupi, né? Que veio diretamente dos Atlântidos, né? Então, novamente se mixigenando-se, fortalecendo-se assim o DNA do geoma, assim como toda a cadeia sanguínea da raça humana, né? Então, todas as coisas que o governo está fazendo, é importante entender que esse governo aparentemente apresenta-se por causa da religião mesmo, diz que ele está fazendo, destruindo, está matando, está acontecendo, está expulsando, mas tudo que ele está fazendo é dentro de uma ordem oculta que nós sabemos, nós nascidos do Eterno, nascidos de Yahusha, que é a salvação do Eterno, sabemos que esse poder oculto é o Rua Yao. Então fica aí o meu abraço a vocês, meu fraternal abraço, e Shalem, que salvação eterna a todos, Shalem. E mais uma vez conseguimos contar com nossos amigos, né, da rede social, com
o Jorge Ouro, e o apresentador do programa Vida Inteligente, Eustáquio. Meu abraço e fique sempre conosco, participando conosco, como ele já disse que está acompanhando o estudo. E eu falo e digo a ele, se eu me exceder, se eu falar algo que ofenda a Jorge Ouro ou a ele, falar que uma bobagem, eles podem assim me chamar a atenção, tá? Fiquem todos à vontade, porque é um trabalho que eles têm, que eles tiveram, e que eu aqui já estou pegando carona para tentar explicar alguma coisa segundo como eu entendo, tá? E como eu acredito que seja. Então eu acredito que no 15º vídeo já vamos falar já diretamente acerca da ufologia, tá bom? Então um abraço a todos, sejam todos abençoados em nome do eterno Criador Soberano, Iau, Yud Re, Vav Re, YHWH.